Nós vamos começar, então, a mesa número 2, intitulada Semba. Eu queria chamar aqui para compor a mesa o senhor Dionísio Rocha. Queria chamar agora a Luena Pereira. E o senhor João Fortunato. Ao tratar de Semba, não é, em um espelho da mesa número 1, que tratava de samba, nós vamos falar um pouco desse surgimento do Semba. Vamos ter uma visão um pouco histórica, né, do Semba. Mas vamos pensar também no o que caracteriza esse Semba, o que compõe esse Semba, né? E nós temos a sorte e a honra de ter conosco duas pessoas muito importantes sobre o Semba, que vão falar sobre o Semba, que é o João Fortunato e o Dionísio Rocha. E nós temos também nossa professora pesquisadora, Luena Pereira, que tem um trabalho também sobre Angola, que vai também fazer a sua exposição. Então vamos começar primeiro com o Dionísio Rocha. E lembrando a todos os palestrantes que nós temos um tempo de 20 minutos e depois vamos abrir a discussão para o público presente. Então, Dionísio, por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à organização pelo facto de me dar essa oportunidade de, mais uma vez, fazer uma palestra aqui no Rio de Janeiro, a convite das mesmas pessoas, as últimas pessoas que me convidaram há 2 anos, aqui no na Teresa, bairro Santa Teresa. E numa sessão de outra palestra que tivemos feito em Salvador da Bahia, praticamente pelos mesmos motivos, mais ou menos na mesma altura, a altura do nosso aniversário. Hoje nós temos o prazer de festejar também o Grito de Ipiranga aqui, se é assim que se diz, o Grito de Ipiranga aqui no Rio de Janeiro. Como tal, nós vamos, a partir de depois da manhã, estou a dizer dia 5, dia 6, a partir de depois da manhã vamos entrar numa festa muito grande em Luanda. Luanda e todos os sítios onde nós estamos representados pela nossa diplomacia. Eu gostaria de, então, dar um introito a estas festas. E, como tal, eu, no fim do ano passado, compus um tema intitulado Festejar, com o objetivo de festejar todo o ano, porque este ano nós andamos a festejar sempre o 40º aniversário da nossa independência. Eu estou-me a recordar que na casa onde moro, farei depois da manhã 40 anos desde que mudei para lá. Quer dizer que antes não era possível viver-se nas vivendas onde nós vivemos hoje. Imaginem agora o salto qualitativo que ocorreu depois da independência. Depois da independência, nós podemos hoje, com orgulho, festejar uma nova vida, uma nova forma de estar, uma nova forma de viver. E tal como ouvi aqui muitas vezes dizer, para não mais delongas, nós vamos ouvir como é que a gente pretende festejar este ano, já com outros, ora vamos lá ver onde é que está isso, já com outras condições depois
40 anos de independência. Isso não está aqui. 40 anos de independência, nós hoje podemos dizer com alegria as palavras que eu cito aqui e convidando também muita gente que eventualmente não se encontra em Angola por N motivos, a dizer que podem regressar, sim senhor, já há condições para nós vivermos em tranquilidade e fraternalmente. Então vamos lá ouvir o tal de festejar. Está difícil. Ok. No abraço eu senti, fez Angola sorrir, agora sou feliz. Desde 4 de abril, no abraço eu senti, fez Angola sorrir, agora sou feliz. Desde 4 de abril. Hoje vou voltar pra terra, morar no Quilamba, a malta me espera. Hoje vamos festejar, Kuduro e Zomba em nossa bipanda. Hoje vou voltar pra terra, morar no Quilamba, a malta me espera. Hoje vamos festejar, Kuduro e Zomba em nossa bipanda. Quem fizer confusão, nem sequer vou ligar, pois o meu coração não mais vai aguentar. E se quiser discutir, senta, vamos falar. Não podes mais destruir, vamos todos trabalhar. Hoje vou voltar pra terra, morar no Quilamba, a malta me espera. Hoje vamos festejar, Kuduro e Zomba em nossa bipanda. Hoje vou voltar pra terra. Está perceptível, não está? Pelo menos aqueles que já ouviram eventualmente esta música, entenderam todos o que é que eu disse aí na canção. Bom, hoje, depois do 4 de fevereiro, que nós demos o último abraço para a nossa paz, 4 de fevereiro de 2002, então houve as forças que estavam antagónicas no nosso país, representados por 2 generais, abraçaram-se em pleno Palácio dos Congressos, simbolizando nova fase, nova era, novo período sem guerra. Mas o que nos traz aqui não é a guerra, isso foi só para ovacionar o facto de nós querermos, a partir de depois da manhã, festejarmos todos em uníssono no nosso país com tranquilidade. E já estamos a conseguir alguma tranquilidade. O que nos traz aqui é o desenvolvimento da música angolana, sucintamente. O título é mais alargado, mas nos estudos que nós fizemos, eu pessoalmente e algumas pessoas do meu gabinete, nós entendemos que esse seria o título para a solicitação que nos foi feita aqui pelo nosso querido amigo e lutador dos mesmos objetivos para essa proposta. O Ricardo convidou-nos, nós ajudámo-lo na defesa da tese e, posteriormente, convidou-nos também para estar presente nesse encontro. É assim que eu devo dizer que Angola, aí por volta do século XVIII e século XIX, a musicalidade, como é hoje, e aqui no Brasil também aconteceu a mesma coisa, não tinha o nível evolutivo que tem hoje. E nós ouvíamos as nossas músicas, fazíamos as nossas festas com este som, que eram instrumentos rústicos, tradicionais, e do qual era suficiente para as nossas
festas. E como é que realizavam as nossas festas? Com este som. Mora no Quilamba, a malta me espera. Hoje vamos. Este é o som da marimba. Vocês, daqui a bocado, nos slides que o João me vai apresentar, vão reconhecer e encontrar lá a marimba. Eu creio que, no ponto geral, a marimba de vosso conhecimento é um xilofone feito rusticamente, em que a afinação não é afinação diatônica. É uma outra afinação também rústica, mas que as pessoas das regiões onde se toca marimba entendem muito bem e conseguem fazer concertos. Estou-me a recordar que o último concerto que vi foi através do saudoso Antônio Cardoso, um nacionalista que foi líder do Lináfrica em Angola e fez um concerto com vários marimbeiros, cerca de 10 marimbeiros, no Angola e Luanda. Bom, no século XVIII e início do século XIX, as nossas festas eram preenchidas pelas seguintes manifestações: danças recreativas, batuque e outras danças de roda, danças de espetáculos diversos, danças acrobáticas, algumas danças de bailarinos mascarados, danças aculturadas, danças de cerimônias de corte africana, de acontecimentos sociais, danças propiciatórias, danças de regozijo, danças mágicos curativos, danças fúnebres, danças de mascarados, como a Zindunga de Cabinda, do Carnaval africano luandense também. Numa generalidade, todas essas manifestações eram acompanhadas pelos seguintes instrumentos. Os instrumentos que nós usávamos eram tambores, ngoma, puita, a cuíca brasileira, de Kansas, o reco-reco, como insistem os brasileiros a chamar esse instrumento africano, berimbau, o vosso berimbau, o nosso ungo. Eu tenho dito regionalmente, o berimbau é filho do ungo. E também temos aqui Tinguvo, um surdo em madeira que é executado com calcanhar ao redor de uma baqueta. Muquindo, bate-bate de bordão, caixa tamborim, bundo, corneta feita por chifre bovino, mandimba ou marimba e quiçães, ambos da família do vibrafone. Foram esses instrumentos que inicialmente fizeram ritmos das nossas festas. A elite que se criou na capital angolana foi educada musicalmente por professores portugueses, cabo-verdianos, alguns santomenses e brasileiros que chegaram a lecionar piano, canto, violão, concertina, acordeão, violino, e foram tão escassos esses ensinamentos que, de facto, a massificação desse aprendizado em quase nada resultou. Ou seja, tínhamos poucos professores para a necessidade que tínhamos de evoluir a partir dessa data, no fim do século XVIII, mais ou menos. Resultou, sim, nos exímios tocadores de violão e com o domínio em música brasileira, cabo-verdiana e portuguesa. Esses são os ritmos que mais pegaram em Angola, nessa altura, no princípio do século XX. O que constava no repertório que os angolanos gostavam de ouvir era música brasileira, música cabo-verdiana e música portuguesa. Porque, de contrário, depois vamos ver mais adiante, de contrário eles não deixavam, né? No século XX, o músico João Batista de Andrade Sanches, de origem cabo-verdiana, criou uma escola de violão. Pouco tempo depois, os irmãos Assis, Fernando e Mário, criaram a sua escola de música, violão e piano. O professor Scarlatti Quadros criou a escola de violino. Surgiram durante várias décadas outros músicos que também criaram as suas escolas de violão, piano, como a família Mirumba, a família Murimba, os Uebas, mas nunca foram suficientes para colmatar
nas suas épocas, os ensinamentos e pesquisas da música, que a música angolana precisava. Quer dizer, todos esses indivíduos não eram suficientes, todos esses meios não eram suficientes para nós fazermos um desenvolvimento à altura. Liceu Vieira Dias tinha sido instruendo da escola da família Cis. Eu cito aqui como nuclear desses grupos do princípio do século XIX, a família Liceu Vieira Dias, que é uma família muito rica em sonoridade e cujo Liceu Vieira Dias foi o líder do movimento musical que hoje estamos aqui a discutir, o semba e o samba, de uma outra forma de ver. Liceu Vieira Dias tinha sido instruendo na escola da família Cis. Aí aprendeu violão e piano. Ainda jovem, viu-se obrigado a acompanhar os seus pais nas diversas missões do país. Eu quero fazer aqui um parênteses para dizer o seguinte: era hábito no regime colonial o governo, sabendo da existência de líderes nucleares em certos bairros, certas famílias, entretanto, sendo eles funcionários, transferia os indivíduos para Cabinda, para Benguela, para o Ambo, para o Cunene, não deixando criar núcleos no sítio onde eles estivessem. De 2 em 2 anos, os funcionários eram transferidos. Nesse, entretanto, o Liceu Vieira Dias foi também, com o seu pai, transferido para o norte, primeiro para próximo da fronteira com o Congo, depois para o Ambo, depois para o Cunene, depois para o Lubango, assim sucessivamente. Aí, o Liceu tinha... onde é que eu ia? Amadurecendo cada vez mais a sua técnica de violão, ouvindo e sentindo os sons de xinguvo, cacoche, ungo, marimba, quiçã, aqueles instrumentos que eu citei, e e outros tambores dos violões e outros tambores. Nos violões, Liceu Vieira Dias e Zé Maria, também Nino Ndongo, do Angola Ritmos, e outros como os quimbandas do ritmo, contemporâneos do Angola Ritmos, e em quase todos os guitarristas surgidos aí para diante, os ritmos populares angolanos passaram a ter essa sonoridade. Quer dizer, os ritmos populares angolanos tirados do violão tinham exatamente o som da marimba, do quiçange, da cuíca, do ungo, etc, etc, etc. E vamos ver já isso mais adiante, que talvez aqui agora, para não me esquecer esta passagem que é importante, ouvir Liceu Vieira Dias com... Vocês desculpem essa atrapalhice toda aqui com o computador. Nós só há bocado conseguimos arranjar o cabo para ligar o computador aqui. Não foi possível a gente testar, porque o dia para nós hoje foi muito árduo. Ora, aqui está um tema que nós podemos analisar a forma como o Liceu Vieira Dias tirou o som desses instrumentos para a marimba. Ora, a cangrima. Assim é até mais agradável estar a encontrar as coisas na hora certa. Monami cangrima. Vamos lá ver se é essa. Monami kudile dile ngakuvalele ni kanjila mungongo. Monami kudile dile ngakuvalele ni kanjila. Wasamba utanga makutu wamvalele ni zalamala. Onjila ivalo mutu waisangele kwebingana ya mie. Monami kudile dile ngakuvalele ni kanjila mungongo. Voz e violão do Liceu Vieira Dias. Estão a perceber agora os bordões. Os bordões fazem lembrar a marimba nas notas graves. As notas mais agudas lembram-nos o quiçange. Não se ouve? Shatata kangrima welo kongi baba kwe kangrima.
Kwelo kongi baba kwe kangrima. Kwelo kongi baba kwe kangrima. Kwelo kongi baba kwe kangrima. Essa é a voz de Liceu Vieira Dias, o seu violão e a forma com que ele adotou esses sons para o violão. Depois daí para diante, quase todos os músicos angolanos tocavam esse cangrima, assim como Liceu toca, de dedilhar e a bater nos bordões com essa sonoridade. Depois, mais adiante, o nosso Fortunato vai demonstrar um pouco mais profundamente a exibição do conjunto Angola Ritmos. Aqui é um estudo que eu acompanhei desde miúdo. Esse estudo está feito desde os anos 40. Hoje já temos um bocadinho mais de idade e tudo o que nós não sabíamos fomos perguntando aos nossos pais, nossos tios, que eram esses liceus e companhia. Com o seguinte, esse não é um estudo científico que eu fiz, isso foi um estudo de acompanhamento. Eu vivi tudo o que está aqui escrito por mim. Eu e a minha família contribuímos todos para isso. Tem aqui alguns dados que é importante saberem, que também não inventei, mas foi da pesquisa feita a trabalhos a Oscar Ribas, José Redinha, Domingos Guinzano, na Rádio Nacional, onde fomos buscar o seu arquivo, e também na Rádio Nacional a produção do Top dos Mais Queridos. Daí o facto de que eu aqui não inventei nada, umas coisas vivi e outras fui buscá-las, os indivíduos já tinham desenvolvido um bocadinho mais. Não foi um estudo científico e, hipoteticamente, os nossos próximos colaboradores e colegas poderão, na sua narrativa, explicar mais cientificamente. Isto aqui é uma prática. Eu vivi a maior parte desses movimentos de sonoridade. Onde é que nós íamos? Bom, e então, depois de ter esse exemplo da saída dos sons dos instrumentos rústicos para os instrumentos modernos, isto também foi tocado assim no piano, né? Não foi só no violão, foi trazido também para o piano, para todos. E uma vez nós quisemos ouvir o Mushima, que daqui a pouco já vamos ouvir, quisemos ouvir o Mushima pelo violino do professor Scarlatti Quadros, e foi bonito, foi demais para nós, né? Foi na Liga Nacional Africana, onde nós também éramos alunos e pudemos acompanhar durante algum tempo todas essas exibições. Falei demais sobre o Angola Ritmos, mas dei pelo menos o perfil. Daqui a bocado vamos citar alguns elementos que participaram no Angola Ritmos também com o Liceu. O agrupamento musical, agrupamentos musicais angolanos como Angola Ritmos, e esse é o exemplo mais isolado. Liceu Vieira Dias, com alguns companheiros, criou os sambas. Mais tarde, em 1947, com Nino Ndongo, encorajado pelo seu primo Domingos Vandune. Eu não sei se estou a falar muito depressa, mas se não entenderem, mandem parar, está bem? Eu paro todas as vezes que vocês quiserem. Dizia eu que em 1947, Nino Ndongo, com o Liceu, encorajados pelo seu primo Domingos Vandune, criou Angola Ritmos, com o objetivo do grupo preservar a cultura angolana e afirmar a identidade nacional numa tentativa à reação da imposição colonial que rejeitava todas as manifestações culturais dos ditos indígenas. Deste modo, cantavam canções, da sua maioria de origem popular quimbundo, com a intenção de elevar a cultura dos seus antepassados e estabelecer uma relação entre o campo e a cidade, cujas diferenças eram bastante acentuadas. Isso é um extrato que eu fiz de um texto escrito ali pelo Lino, o Lino que escreveu num programa que ele tem na rádio e que nós aproveitamos essa sapiência toda do Lino também para pôr aqui na nossa projeção. Em 1950 surgiram novos elementos como Amadeu Amorim, Antonino Vandune e Euclides Fontes Pereira. Dada a dificuldade de se imporem e em transmitirem a sua música através da rádio e meios de comunicação restritos, somente tinham acesso a algumas pessoas, os meios de difusão massiva só tinham acesso a algumas pessoas, não era massiva, por conseguinte. O grupo atuava para amigos e aniversários, em festa de vez em quando, em grupos e espetáculos no bairro Operário. O bairro Operário é um bairro
suburbano mais próximo da cidade, ou seja, entre os Moceques e a zona da periferia urbanizada. E incitavam a luta pela independência. Em 1950 surgem as estilizações. Vários cantores angolanos e luso-angolanos aderiram ao projeto Angola Ritmos, entre eles Sara Chaves, Fernanda Freirinha, Belita Palma, Eleutério Sanches, Lourdes Vandunen, que passaram a apresentar canções portuguesas com melodias e ritmos tropicais. Surge, assim, eu não sou dessa opinião, essa opinião deve ser do Jomo ou do Lino. Surge assim, então, o samba novo, um samba do género musical que consiste numa mistura de vários ritmos, como sidralha, lisanda ou cabetula e casucuta, permitindo ligar a música popular rural ao espaço urbano. Canções como Mushima, Mbirimbiri, Coabaquaia, entre outras, tornaram-se grandes sucessos e outros grupos começaram também a tocar temas dessa natureza em fita magnética, gravando nas emissoras. Quer dizer, daí para diante, quando o Angola Ritmos começou a enriquecer-se, as emissoras já tinham necessidade de alimentar um pouco mais o seu estoque de músicas. Em 1959, Euclides Fontes Pereira, que era funcionário público, foi transferido para a então cidade do Luso, um dos estratagemas da administração colonial, já disse há bocado, referindo-se ao pai do Liceu. Liceu Vieira Dias, Amadeu Amorim e Zé Maria dos Santos, juntamente com mais 50 nacionalistas angolanos, foram presos, acusados de conspiração contra as autoridades coloniais portuguesas. Aí foi a desgraça da nossa música completamente. O desenvolvimento estava já meio acelerado, mas esses líderes foram presos e houve falta de coragem de outras pessoas enfrentarem com a mesma força com que Liceu Vieira Dias e seus companheiros tiveram. Foram presos e acusados de conspiração contra as autoridades coloniais, julgados, mandados para Cabo Verde e para o sul de Angola. Apesar deste contratempo, o Angola Ritmo continuou o seu percurso com a força de Nino Ndongo. Entraram novos elementos, como Zé Cordeiro, GG Xodó. O grupo foi a Lisboa e aí gravaram 2 discos de 1966, para além de várias gravações na televisão portuguesa. Depois da prisão de Liceu, Amadeu Amorim e Zé Maria dos Santos tinham de se apresentar. Isso quer dizer que quando eles saíram da prisão, eles tiveram de apresentar-se regularmente à polícia local, de 15 em 15 dias. E não podiam sequer manifestar-se politicamente. Isso foi já 12 ou 13 anos depois da prisão, porque eles foram julgados para 3, 4 anos, mas no fim de cada período de 3, 4 anos era prorrogada a prisão. Diziam, sem eles terem se comportado mal, diziam que eles não tiveram bom comportamento, conseguindo, tinham de ficar mais um período igual ao primeiro. Foi assim que eles ficaram cerca de 14 anos na cadeia. Conjuntos musicais contemporâneos de Angola Ritmos. Foram contemporâneos de Angola Ritmos que bandas do ritmo, mais ou menos com a mesma estrutura, princípios e defesa da cultura angolana. Eu quero aqui passar, entretanto, um tema do... Sim. Eu quero... Agora já devo concluir. Um dos motivos que levou o Angola Ritmos à cadeia foi, por exemplo, este número, intitulado Colonial. Colonial aqui não é como o substantivo quer dizer. Colonial aqui é um navio, um paquete. Um paquete que traziam sempre marinheiros, entre eles o pai do Filipe Zau, que está aí, que era embarcadiço, é assim que eles eram conhecidos. O embarcadiço, como eles, traziam sempre mensagens, traziam sempre o correio. E, trazendo o correio, deixavam mensagens para os núcleos de resistência. Isso não está bom, pá.
os núcleos de resistência existentes em Luanda. E então, quando chegasse o navio, o paquete colonial, as pessoas já sabiam que haviam de chegar notícias de Portugal, dizíamos, na metrópole, notícias da metrópole. E aí está, mais ou menos, o colonial, Mbiri colonial. O Ricardo pede para deixar acabar o tema, que é mais bonito, fica um show mais completo. Eu contei aqui muita coisa, estou apressado. Sucintamente, ele diz aqui, colonial, o navio colonial, trouxe correio, veio com correio, notícias, para o pessoal aqui. E, entretanto, o Emanafatita, Mukanda Watundukuputa, a carta que veio de Lisboa, trouxe notícias, Tuala Ngongo, estamos com desgraças. É mais ou menos isso, sucintamente, o que quer dizer esta canção. Bom, mas... Posso concluir? Foram contemporâneos do Angola Ritmos, os quimbandas do ritmo, já disse, na mesma altura e com os mesmos princípios, a defesa da cultura angolana. Garda e o seu conjunto Assis, menos preocupados com aqueles princípios, ou seja, não eram tão defensores acérrimos da liberdade, mas eram conjuntos que existiam lá em Angola, bom, e nós fomos tolerando, né? Garda esse conjunto Assis, esses menos preocupados com aqueles princípios e com grandes incursões em festas de grandes salões, como o Clube Naval, o Rotary Club e o Clube do Banco Nacional, era a elite máxima do país. Entre outros, como o Nacional, Cine Teatro, etc. Ainda contemporâneos do Angola Ritmo surgiram o Estrela Canora, o Trio Silva e mais tarde se denominou os Três de Angola, os Cinco de Luanda, o Ngola Melodias. Todos esses grupos musicais tinham tendências para a interpretação de música brasileira, que todos eles no repertório desses últimos grupos, aí 80% das interpretações eram de música brasileira. É rápido que falta. A geração que seguiu ao Angola Ritmos eram os seguintes conjuntos. Em 1956 criaram os Noguleiros do Ritmo, do qual eu fiz parte. Em 1960 os Gingas, ambos oriundos do bairro Operário, onde fora criado o Angola Ritmos. E em 1964 criaram os Moceques, do Moceque Marçal, bairro com grandes referências culturais, o conjunto Os Quesos, que viria a tornar-se um dos mais populares na música angolana. O fenómeno Cotonoque, isto aqui é o fenómeno Cotonoque, eu vou deixar para amanhã, para outra intervenção tão rica como esta, onde poderemos depois relatar e citar o que aconteceu depois desses conjuntos musicais surgirem e como se tornou tão importante para
a cultura angolana, como hoje seria importante a televisão para a difusão do material cultural que estávamos a desenvolver naquele tempo. E depois ainda tivemos tempo amanhã, poderemos falar da sequência dos artistas brasileiros que passaram por Angola, desde Odilo Odilon, também Carmélia Alves, depois temos aqui nomes como, por exemplo, Francisco Egídio, que atuaram no Cotonoca e no Angola Cine, Rosinha de Valência, falecida, já devem ter conhecido ou ouviram falar da Rosinha de Valência, Miguelito do Pandeiro, não sei se eventualmente alguém se lembra desse nome, e Martinho da Vila. Este tornou-se um cidadão angolano porque tinha um nome mais distinto do que uma boa parte dos cidadãos angolanos que foram para lá. Pois, então vamos ver se amanhã teremos tempo de citar essa parte para concluir o trabalho que trouxemos para vocês. De qualquer das formas, dou a palavra aqui ao nosso Ricardo. Obrigado, Dionísio. Muito obrigado. Muito obrigado. A palavra agora ao João Fortunato, que dispõe de 20 minutos, como previmos. Ô Bernardo, dá uma força aqui, de repente, para a instalação do Data Show aqui dele. Data Show, ele vai cantar, dançar, representar. Brincadeira. Ô Bernardo, leva o microfone também. Tinha mais meia hora pelo menos. Mas parece que ficaram com atenção, né? Sim, tem que ser conciso para amanhã. Seja bem conciso. E para coisa. Se uma máquina que falhou de início, eu perdi. A máquina falhou de início e eu perdi. Dois. Bem, o que eu vou apresentar, primeiro, muito obrigado pelo convite que me fizeram para estar aqui e agradeço a presença de todos, não é? O que eu vou apresentar aqui é produto do trabalho de recolha oral, porque praticamente são inexistentes as referências bibliográficas sobre a história da música popular angolana, salvo os estudos do Geraldo Bessa Vítor. Tenho um estudo muito interessante sobre uma canção que se tornou clássica, o Quinjango. Os estudos do Sebastião Coelho também não devem ser desprezados, e alguns textos esparsos do Domingos do Anduna. São essas três figuras que, em princípio, me inspiraram, para além de outras leituras que fui fazendo da própria música popular brasileira, aqui com José Ramos Tinhorão, Aguli Guerreiro, aqui tem estudos extremamente interessantes sobre a história da música popular brasileira, para além do jazz, da história do jazz nos palcos de Nova Iorque. São livros que foram me influenciando quando eu era estudante de literatura. Ora bem, o que eu tenho estado a fazer é a reconstituição histórica da música popular angolana. E o que eu vou apresentar aqui é uma proposta de periodização desta música. Ok? Ora bem. Portanto, nós temos primeiro a música do campo, que eu chamo aqui de música tradicional. Tudo foi campo. Os meus estudos são circunscritos à cidade de Luanda, tudo aquilo que se desenvolveu no espaço urbano de Luanda. Com a chegada dos portugueses, há a saída dos angolanos, não é? Dos autóctones, e cria-se um espaço pré-urbano, os museques. O museque é onde há areia, museque.
né? Onde a areia. Sec é areia em oposição à zona asfaltada. Portanto, a música popular tem sempre um compositor individualizado e, regra geral, foge da bitonalidade através de um desdobramento de acordes, socorrendo-se quase sempre da contribuição da música popular e de outros países, logo é mais propensa às influências. Ora bem, a minha definição de música popular é música urbana, em oposição à música tradicional, também que lhe chamam música folclórica. Temos música popular urbana, temos um compositor individualizado. Na música tradicional ou folclórica nós não temos compositor nenhum, ou se temos, esbate-se com o tempo e as produções musicais são tidas como que de produção coletiva. Pronto, essa é a ideia. Nós estamos a ouvir o David Zé. Os temas mais recorrentes da música popular são o filho desaparecido no mar, né? Mon ami Wajimbi Dila, a garota de mini saia, portanto com o processo de ocidentalização, o assédio sexual entre o patrão e a empregada, a senhora Wakwata Pichitola, da canção Maria Candimba, né? Interpretada pela Garda, que já foi aqui referenciada pelo Dionísio Rocha, os conflitos conjugais, a infidelidade amorosa, a condição da lavadeira, o feitiço e o enfeitiçado, o lamento do amigo e parente próximo desaparecido e o carnaval. Temos ainda como temas, parece que isso não acabou, a nostalgia da infância consubstanciada na frustração do compositor não ter ido à escola. Esta canção que estamos a ouvir, que eu queria que fosse, o Ndengue Wami, fala exatamente dessa questão da frustração do compositor não ter ido à escola, não foi, os pais não tinham posses, etc. Uma canção lindíssima do David Zé. Ndengue Wami, minha infância. As turbas eram pequenos grupos, não é? que se emancipavam dos grandes grupos de carnaval. Estão na origem da formação de grandes compositores e de grandes grupos musicais, as turmas. As turmas andavam por aí, dançavam nas ruas e estavam diretamente ligadas ao carnaval. Aliás, o estudo do carnaval é de suma importância para a compreensão dos primórdios da formação da música popular angolana. Do norte saiu um grupo pouco referenciado, o Grupo São Salvador, Manuel Oliveira, Eduardo Bila, Jorge Eduardo, Henrique Freitas. Este grupo emigrou para o norte. Era um grupo que denotava já algum nível de execução, sobretudo ao nível das guitarras, e este grupo deixou de gravar discos e foi muito referenciado na época, influenciou também muitos cantores e compositores angolanos. Grupo São Salvador, mais ou menos contemporâneo do Ngolo Ritmos. Este é o Manuel Oliveira, do Grupo São Salvador. Ora bem, um Ngolo Ritmos. Embora os textos das músicas que suportam a generalidade do repertório do Ngolo Ritmos, grupo que aparece em meados dos anos 40, 1945, é assim que nos diz o Liceu Vieira Dias no filme O Ritmo do Ngolo Ritmos. Portanto, ninguém sabe, ou pelo menos as pessoas com quem eu conversei, ninguém me dá uma data certa sobre a data, não é, da fundação do Ngolo Ritmos. No entanto, como documento fiável, eu faço sempre referência ao filme do António Olle, O Ritmo do Ngolo Ritmos,
em que ele fala em meados dos anos 40. É assim mesmo que ele fala. Ele fica por aí, meados dos anos 40. Convido desde já as pessoas a verem este filme, que é muito divulgado em Luanda. Ora bem, a Macemba, este é o ponto fundamental para a compreensão aqui desta comunicação. Macemba é o plural de Semba. Macemba são várias sembas. A Semba é umbigada. Semba também significa orar, religioso, oração, não é? Kusemba. Mas eu deixo essa questão semântica de Kusemba e agarro na Macemba. Foi o método que eu vi para desenvolver o meu trabalho. Até porque a Macemba, eu cresci a ver Macemba, todo mundo conhece o que é Macemba, todo angolano sabe o que é Macemba. A Macemba e Rebita é a mesma coisa. Rebita é o nome aportuguesado da Macemba. Ok? Pronto. A Macemba são várias sembas e é a dança do umbigada. Ok? É a umbigada. A semba é a umbigada. Repare que a palavra semba não aparece gravada, até 1842 pelo menos, não aparece gravada na literatura religiosa. Porque semba também era conotado com o ato sexual. Ok? Então essa palavra não aparece na literatura religiosa. Aparece em Alfredo Sarmento e depois em Gamturi, o romance do Alfredo Troni. Interessantíssimo. Foi um batuque falado. Eu tenho um texto outro que fala disso, não está aí abordado. Foi um batuque falado. Está assim no livro do Alfredo Troni, no Gamturi. Depois apareceu o Serra que vinha do Cunga, que foi recebido com duas sembas que ela lhe deu. Ela, Angamturi, a viúva Muturi. Muturi é viúva. Engana, senhora viúva, não é? Portanto, ela cumprimentou o Serra com duas sembas. Ok? A coisa Angamturi. Cumprimentou o branco, o português, o Serra é um português. Ok? Foi um batuque falado. Esse batuque falado, tenho quase a certeza, não está lá grafado, obviamente que é uma macemba. Este batuque falado, de que se refere um Gamturi, é uma macemba. Lindíssimo. O mais interessante é saber como é que a rítmica da macemba, a percussão, não é? Da dicanza e do batuque, passa para a guitarra. Este fenómeno é que é interessantíssimo. Claro que terá sido por analogia rítmica, ok? De manhã teve aqui o nosso amigo, como é que ele se chama? Que falou de manhã. Do samba. Disse que não há estudos musicológicos. Exatamente. Nós também temos esse problema com o samba. Há muita descrição. Não há estudos pormenorizados e técnicos. Como é que esse fenómeno acontece? Como é que a rítmica do batuque passa para a guitarra? Como é que isso passa? Como é que isso acontece? Mas a verdade é que passou. E o Angola Ritmos foi influenciando vários grupos depois. Houve um fenómeno de contágio para todos os grupos. O marco é o Angola Ritmos. Ou seja, Macemba, Angola Ritmos, grupos musicais. Um dos quais os Quiesos com o Moapango. Não. Esse é o marido. Lindíssimo. É a guitarra do marido. O início. Não, da primeira. Não. Põe no início a canção. Yeah.
supõe-se que é o Panguila. Isso alguém dele é panga. Ontem fomos ao Panguila. Supõe-se que é o Panguila. Também já me disseram que era Exato, supõe-se que é o Panguila. Mas há uma discussão aí à volta desse local, o Pango. Mas vamos a Angola. Ontem levantaram Mariana, ok? Houve uma festa e a Mariana foi obrigada a namorar. Vamos a Angola. Levantaram, ok? Essa é uma semba pura. Essa é a herança da macemba. Estavam ligados. Ontem falamos com alguém que nos falou da dança da chula na Bahia, que é igual, que também é essa umbigada. Falamos com alguém na rádio, um senhor, um baiano, não sei o que é Chefier, André Chefier, né? Trabalha lá na rádio, não fosse a valor. Ok. Portanto, imagens do Hungarinos. Este é então o processo de consolidação do Semba. Temos depois outros grupos, como o África Show, etc., os reguleiros do ritmo do Dionísio Rocha. A introdução dos aerofones na música popular, com os camposinos. Os gansos antes. Os reguleiros, não é? Os jovens do Prenda, que não gostam muito que lhes chamem Semba, porque denota outro tipo de influências, os jovens do Prenda. Temos os Esqueços, então já referenciar. Este Monami é curioso. É uma das canções em que notamos alguma influência do rock. Estamos numa época dos anos 60 e há forte influência dos grupos como os Beatles, etc, etc, etc. E ouvia-se muita música ocidental, rock, Jimi Hendrix, etc. E nós, em Angola, ainda tínhamos os conjuntos chamados conjuntos de música moderna. Esta música, o Monami acusa essa influência. Exato. Ainda estamos com os Esqueços. Temos depois o período de retorno. Portanto, após a proclamação da independência, muitos patriotas angolanos enviados no vizinho Congo Democrático retornaram à pátria, dando corpo ao período de retorno de 1968, importante momento da música angolana, assim designado pelo facto de terem sido apelidados de retornados, regressados, né? A nossa colega ali tem um importante estudo sobre isso. Chegaram a Luanda e foi de facto um período extremamente importante, porque eles vinham alguns com formação musical e o líder desse grupo dos regressados que vieram do Congo Democrático, com a independência de Angola, não é? Muitos angolanos tinham fugido e regressaram. Forma-se um grupo extremamente importante que é o Interpalanca. O Interpalanca foi liderado pelo Matadi Mário. Vieram com o Matadi Mário o Teddy Singh, um grande guitarrista, T-Max, etc. O Pepe Pepito Nono Manuela, o Diana Simba Simão. Muito interessante esse período, interessantíssimo. Exatamente, o período chamado período de retorno. Ele foi recentemente homenageado num programa de televisão
em Angola há 2, 3 semanas. Portanto, Matadi de Mário, que pertenceu ao trio Majesty. Temos então um período da renovação estética. Nós temos aqui uma grande figura desse período da renovação estética. Quer dizer, a música angolana sempre esteve aberta ao mundo, né? Sempre foi permeável a outros estilos e sonoridades musicais. E nós temos aqui nesta sala uma grande figura deste período, que é o Filipe Zau, que é autor dessas canções todas que estão aí. A maior parte delas. Pouco Falta, Mulher do Meu Povo. Depois temos o Filipe Muquenga ainda, Valdemar Baixo. Valdemar Baixo tu gravou aqui, não é? O Estamos Juntos. Gravou aqui com o Chico Buarque de Holanda, com o João Duval, Martinho da Vila, não é? Gravou uma grande referência discográfica, o Valdemar Baixo, gravou com essas grandes figuras da música popular brasileira em 1987. Portanto, Filipe Zau, Filipe Muquenga, André Mingas, as grandes figuras, não é? Da renovação estética da música popular angolana, que influenciou atualmente, e parece que vai-se falar isso amanhã, não é? Amanhã parece que fala-se disso. Acabou por influenciar os jovens da nova geração, Sandra Cordeiro, Totó, Gabriel Chiema, etc. Jomo, vamos concluir. Concluir. Queres que eu acabe já? Pronto, tá bom. O mediador sempre tem esse papel, né? Está aí o André. Olha, está aí uma coisa. Filipe Zau. Está aí. Não, mas as pessoas não te conhecem, levanta. Estás aí para as pessoas. Está aqui, levanta. Palmas, povo. Filipe Zau. Eu fiz isso, essa pequena homenagem, depois aos merengues e tal, e Sanguela, canção política, mas já me mandaram ir embora, vou-me embora. Eu fiz essa parte aqui para o meu amigo, o Filipe Zau, porque ele é muito bangão, tá bem? Ele é muito bangão, o gajo tem que dizer Filipe Zau. Muito obrigado, tá? Bem, tivemos aqui um rápido, né? Rápido é muito pouco tempo, 20 minutos, né? Mas, enfim, a gente fica meio preso por essa questão de horário, né? Falamos de formação do Semba, dos grupos de Luanda, mas vamos trazer agora uma outra visão, com a Luena Pereira. Boa tarde. Alô. Deu para ouvir? Tá com som? Boa tarde a todos. Então, quero agradecer por essa imprudência do Ricardo me convidar para esse evento que, assim, estou meio, né, numa mesa cheia de sambistas e eu que tendo pouquíssimo de samba, tão pouco de samba, né? E que fui para Angola estudar os regressados e questões de identidade nacional. Então, é a partir desse olhar, né, assim, do olhar do Semba e do samba como um símbolo fundamental de construção de nacionalidade, é que eu vou tentar olhar para o processo angolano, na verdade, tentando me valer do processo brasileiro como um comparativo, como um contraponto, não para discutir relações entre Brasil e Angola, mas para usar alguns marcadores do processo brasileiro, do fenômeno brasileiro, para iluminar ou talvez incitar algumas reflexões sobre o processo de construção do Semba como grande símbolo da música angolana, de angolanidade, né? Então, é partir um pouco do olhar do antropólogo que está olhando para processos de construção nacional. Então, quer dizer, todo o processo de criação identitária, de produção, isto aqui é a música angolana, isto aqui é o Semba, que é o nosso jeito de viver, né? Como está na frase cantada pelo Paulo Flores, né? Ela sempre está marcando um processo afirmativo, isto é Angola, isto é a identidade, isto é a música, mas ela também marca processos
negativos, não no sentido ruim, mas assim, pela negativa, pelo aquilo que deixa de fora, né? No sentido de que a identidade nacional ela é produzida a partir da criação de fronteiras. Por mais que essas fronteiras circulem, elas estão lá marcando diferenças, marcando identidades, marcando alteridades, né? Então é a partir daí que eu estou tentando olhar para esse fenômeno e olhando para as identidades e para as alteridades e para aquilo contra o qual o samba se contrapõe para se construir enquanto afirmação da identidade cultural, ela também se produz dentro de um sistema. Então estou tentando pensar o samba a partir de um sistema musical, né? Centro-africano e atlântico da música, né? Então, um pouco tentar olhar para com que o samba dialoga, quer dizer, na verdade, esses processos todos são incompletos, todo o processo de construção nacional identitária, ela é incompleta, né? Ela não tem um ponto de chegada, então ela tem marcos, né? Assim, a resistência, a colonialismo, a independência. No caso do Brasil, você tem marcos, né? Da República, da urbanização, do período Vargas, depois dos anos 60, depois da resistência à ditadura, né? Então, essas marcas todas vão desenhando uma trajetória que parece muito organizada, né? Mas também ela sempre está sujeita a reviravoltas e a releituras do passado, né? Então, também a gente tem um olhar hoje para uma Angola independente, depois de 12 anos de paz, que durou 28 anos, a gente olha para esse processo e diz algumas coisas sobre elas que talvez não tivesse dito há 15 anos atrás, né? Então, essas reviravoltas e essas marcações vão produzindo e redesenhando homogeneidades e novas fronteiras também. Então, fronteiras e diálogos, rupturas e alianças, né? Só que muitas vezes a gente vê as alianças e essas rupturas e não percebe, quer dizer, quanto mais a marcação de identidade vai se produzindo, muitas vezes ela esconde um processo de intensa troca, que às vezes não é tão explícita no discurso, né? Então é um pouquinho isso que eu estava tentando falar na mesa anterior, quer dizer, a música ela vai... Quanto mais a gente estuda, né, a música, nossa materialidade, a gente vai percebendo o quanto que ela absorve uma série de elementos. Mas, às vezes, o discurso, através do qual a gente produz a identidade do samba ou do samba, né, ela vai deixando de mencionar explicitamente determinadas relações, determinadas trocas, né? Então, quando eu estou falando disso, quer dizer, outra questão também que me parece muito importante é que olhar para a trajetória do samba, como o João Mendes tem descrito, como o Dionísio descreveu, também é olhar para determinados constrangimentos e trajetórias próprias da história de Angola recente. Por exemplo, né, a centralidade de Luanda na história do samba, ela é fruto de um processo colonial no qual Luanda era e continua sendo o tempo inteiro a grande referência para Angola, né? Quer dizer, o que a construção do samba centrada em Luanda, essa emergência, quer dizer? O que ela deixa para fora, né? Ela não deixa para fora um universo apenas rural, quer dizer, ela marca fundamentalmente essa oposição entre urbano e rural e essa hierarquia entre urbano e rural, que é muito persistente em Angola, né? E ela marca também um silenciamento de outros espaços nacionais que não produziram ou que não puderam produzir, não puderam estar engajados no processo de urbanização e de adensamento, por questões da grande desigualdade regional que marcou o processo colonial e pela continuidade dessa desigualdade regional, por vários motivos, marcou o processo da independência angolana, né? Uma outra fronteira que como é claro, eu trabalho com regressado, com Congo, é óbvio que eu vou falar de música zairense, né? Quer dizer, se existe, né, num sistema, o sistema da África Ocidental da música, ela é profundamente marcada pela hegemonia da música zairense, congolesa, né? Que, digamos, é a música mais
que a gente fala muito do Brasil, né? Quer dizer, o Brasil ele é uma grande referência para a música angolana, mas ele é muito fácil de você estabelecer uma fronteira, porque você tem um oceano, né, no meio delas. Então, você demarcar identidades, relações e trocas com o Brasil é qualquer coisa muito mais fácil e tranquila do que você demarcar identidades, relações e oposições com o Congo, que está na fronteira e que tem uma relação histórica e simbólica muito intensa com Angola, né? Não só a fronteira, né, que divide a população Congo, que pertence a Angola e pertence aos dois Congos, a própria relação de rebatimento entre Congo e Angola no período todo da luta, todo o período colonial, da imigração para o Congo e do retorno após a independência de muitos angolanos e filhos de angolanos e congoleses para Angola independente, mas, sobretudo, da hegemonia do Lingala e da hegemonia da música zairense, com a qual a música angolana dialoga, mas também, fundamentalmente, ela se demarca com muita intensidade também, né? Embora, quer dizer, seria interessante pensar nessas relações de influência da música congolesa pela guitarra, quer dizer, é tão emblemática, né, a música congolesa pelo dedilhado da guitarra e por vários outros elementos, mas de uma grande indústria musical já muito intensa, já muito forte nos anos 60. De uma capital cosmopolita, enorme, que era Kinshasa, e das relações tensionadas desde a colonização com o Congo. Quer dizer, Portugal tinha um pavor, né, do Congo pela sua dinâmica de independência anterior à Angola, né, e a influência da Revolução do Congo vai chegar em Angola como se os angolanos, eles próprios, não estivessem já fazendo a sua resistência anticolonial. Então, a mania de Portugal de dizer que o caos vem de fora, né? O caos congolês da independência, do conflito racial, vai chegar em Angola, como de fato chegou, mas não chegou pela influência só, mas por uma emergência interna que tinha tudo a ver com a fronteira também, tinha uma movimentação, mas que é basicamente uma produção dos próprios angolanos e não do pânico xenófobo português, que às vezes se reproduz em alguns momentos em Angola, do caos congolês, né? Então, de alguma maneira, pensar o samba num sistema musical centro-africano é trazer ele num sistema que faz, junto com a música congolesa e com a música cabo-verdiana, uma triangulação bastante importante. Quer dizer, estou pensando um pouco estruturalmente, um pouco por oposição, né? Se pensar em música angolana, hoje, pelo menos nos últimos 40 anos de desenvolvimento da música angolana, é pensar um pouco nesse sistema que a música cabo-verdiana, a música congolesa e a música brasileira, então é um quadrilátero, né? Bastante irregular, está composto, né? Então, de alguma maneira, o Frederic Barth, que é um antropólogo que foi, digamos, o grande renovador dos estudos étnicos, ele vai dizer que a maior proximidade entre culturas, entre sociedades, é ela que produz os maiores efeitos de distanciamento discursivo. Então, muitas vezes, uma certa insistência numa angolanidade do samba, às vezes me faz pensar, da música angolana em geral, né, o quanto que essa música ela é produzida em contraste e em diálogo com essas outras músicas. Ou seja, a ideia de sistema aí, ela me parece bastante reveladora, né? O que me ajuda, o caso brasileiro me ajuda a pensar, né, algumas marcações também, ou seja, momentos da música brasileira fundamentais que fazem com que o samba seja o samba, né? Uma delas é um processo que não é só brasileiro, aparece em outros países latino-americanos, que é um processo de urbanização e de domesticação do samba, domesticação de uma música popular e cujos atores sociais que passam a veicular essas músicas vão sendo mais palatáveis. Em outras palavras, branqueados. É que quando a gente fala foi branqueado, né, houve um branqueamento da música brasileira, dá a sensação de que a música é de pior qualidade. Não se trata disso, mas se trata de dizer o quanto que os atores
que passam a dominar a face da música brasileira são atores sociais que não são a população negra. Carmen Miranda, Ari Barroso, Noel Rosa, né? Assim, não se trata de pensar em termos de qualidade, mas se trata de pensar o quanto que esses personagens foram importantes para que a música, uma certa música brasileira, um certo samba, tomasse um espaço fundamental. E aí eu não saberia fazer um contraponto para o samba, né? Que atores sociais, né, veiculam o samba no sistema das músicas angolanas, né? Se pensar dentro de Angola, né? Uma classe média, são funcionários públicos, ou seja, socialmente quem veicula, né? A gente não vai falar aqui do branqueamento brasileiro, porque é um contexto completamente diferente, mas eu penso um pouco, me interessaria pensar um pouco esses processos de elitização, de urbanização pelo serviço público, numa Angola racialmente já muito tensionada, né? Do mesmo modo, a relação rural-urbana, a relação Luanda-província, que eu já mencionei, e também a relação entre o português e o quimbundo, que marca o samba, né? Mas que deixa de fora, quer dizer, outras línguas não aparecem na realidade da música angolana urbana como línguas importantes de veiculação da música popular, né? Outras hierarquias que eu acho que vão aparecer talvez amanhã, né, e que no samba me são muito claras, né, as hierarquias entre as legitimidades dos vários sambas, né? Qual samba é mais legitimado, qual é o samba que é mais desprezado, né? Há um samba que é cada vez mais consumido no Brasil, que é um samba mais... É engraçado isso, como o samba de raiz no Brasil, chamado samba de raiz, que é esse samba nostálgico, que vai retomar os sambas de antigamente, o quanto ele é cultuado pelas classes médias brasileiras, né, brancas, e o quanto que o popular está muito mais voltado para uma música considerada menos legítima, menos samba, que é o pagode, né? Então, um pouco que camadas consomem que músicas, né? Então, é muito sugestivo quando você, amanhã, você, samba é música de cota, e a população está ouvindo kuduro, está ouvindo kizomba, está ouvindo outras coisas, né? Mas, assim, como é que isso funciona? Claro que tem um mercado aí, é claro que tem uma série de coisas, mas tem também uma legitimação do que é angolanidade na voz dos mais velhos, né? Que dizem o que a angolanidade é ou deixa de ser, né? Então, há uma hierarquia aí de quem fala pela cultura, né? Tudo isso aqui é provocação, tá, gente? Eu não entendo muita coisa de samba nem de samba. Eu estou tentando provocar um pouco quem diz o quê, quem faz o quê, quem diz que é o quê, né? Então, porque assim, o processo brasileiro me faz pensar muito nisso. Tem muitas similaridades, porque são ambos processos de nacionalização, de nacionalismos e de produção de identidade. Já estou terminando. E o quanto que esses processos de homogeneização e de produção de símbolos, eles deixam de enunciar outros processos que estão ocorrendo ou não, né? Então, uma das minhas provocações, quando a gente vai pensar em música angolana hoje, né? Hoje, de 15 anos para cá, que é o que eu conheço melhor, na verdade, eu conheço melhor a Angola de 15 anos atrás do que a Luanda de hoje, né? E eu estava provocando o Ricardo, que eu li a tese dele de cima a baixo, todinha, e assim, poxa, o que se ouve em Angola, em Luanda, né? Nos museques, mas nos bairros, nos candongueiros, eu escutava música zairense sem parar, né? Assim, tudo bem que eu fui nos bairros de regressados, mas é uma música muito, muito, muito presente em Luanda, né? E assim, os cantores congoleses fazem shows na periferia de Luanda. Então, esse diálogo está aí, né? Esse diálogo e essa tensão, né? Está aí. Estava ontem mesmo, na própria apresentação do grupo musical, ele cantava uma música em Kimbundu, uma música em Lingala, uma música em Kimbundu, uma música em Lingala. Então, foi assim, eu não precisei nem pensar muito para dar conta dessa presença congolesa, né?
tensionada com a presença da música angolana e onde é que está essa fronteira também entre a música angolana e as outras músicas com quais a música angolana dialoga. Então, era basicamente as provocações que eu queria fazer. Muito obrigada. Bem, visto as falas dos nossos companheiros aqui de mesa, eu queria também lançar algumas ideias, né? Primeiro, assim, quando eu morava em Paris, eu tinha contato com muitos angolanos. E o que me impressionava muito nesse contato com os angolanos, refugiados da guerra, refugiados quase todos da guerra, era o conhecimento que eles tinham da música brasileira, mas um conhecimento muito íntimo. E, por uma necessidade também de responder ao mercado de trabalho, praticamente todos se apresentavam cantando músicas brasileiras. E, de vez em quando, cantavam alguma coisa angolana, mas era uma intimidade muito grande. Isso sempre me intrigou, né? Até um dia que eu comecei a estudar um pouco mais música angolana, e até quando eu cheguei em Angola. E eu quis entender o que é samba. E a primeira coisa que me intrigou é que é como o samba. Há muitos sambas e há muitos sambas, né? E eu me lembro de discussões que eu tive com as pessoas que eu conversei lá, entre as quais o Felipe, o Jomo, o Sebastião Lino e o meu amigo aqui, Dionísio Rocha. Eu dizia, mas Dionísio, tem um samba não é igual ao outro, como é que é isso? E o Dionísio, não, mas não é. Enfim, eu tentei aprofundar essas coisas e tentei aprofundar a reflexão, né? Porque não há solução. E é claro que a música do Congo é muito presente, é claro que existe uma presença do Caribe muito grande. O Dionísio me deu uma luz ali das coleções GV, por exemplo. Os discos GV eram coleções que as multinacionais faziam e distribuíam pela África toda. E aí eu fui atrás e descobri que a música cubana, desde o início do século, interessou a indústria fonográfica, né? E que distribuiu para o mundo todo essa música cubana. Essa música cubana também invadiu o cinema, a um ponto que nós brasileiros podemos refletir por que a nossa Carmen Miranda, quando foi para Hollywood, era meio cubana. Por que ela tinha uns balangandães? Balangandães vem da Bahia, mas ela tinha maracas, que não são brasileiros. O vestido dela é muito mais um vestido de rumbeira, né, do que um vestido... Enfim, essa penetração, né, dessa música do Caribe foi muito forte mesmo no mundo, né? E, evidentemente, no panorama, né, da formação, a música brasileira estava muito presente. Aí me impressionou muito que o Elias de Aquimoeso, que hoje é considerado o rei da música angolana, me disse que a primeira vez que ele se apresentou para uma plateia importante foi fazendo a primeira parte de uma cantora muito importante do Brasil, que era a Ângela Maria. E, enfim, essa intimidade que me intrigava no início, né, início da minha carreira e do início do meu exílio em Paris com a música brasileira, se explicava por essa presença de brasileiros em Angola, levados pelos portugueses, né? E aí, uma outra interrogação me apareceu. Será que os portugueses, ao levarem os brasileiros, não buscavam o ocultamento da cultura angolana? Ou seja, vamos trazer uma música popular que interessa aos angolanos, mas que não seja angolana, não é? Reforçando, os músicos, eles reagem muito ao que o mercado demanda, né? O mercado de maior poder aquisitivo era o mercado de colonos, e os colonos queriam música brasileira, então muitos angolanos cantavam música brasileira. Essa hipótese não foi muito aceita pelos meus interlocutores, que achavam que a música brasileira era uma música que eles gostavam, que realmente tinha a ver, né? Mas eu, lá no fundo, acho que os portugueses utilizaram, sim, a música brasileira e a cultura brasileira em geral para abafar um pouco esse sentimento de angolanidade. E aí a gente vai chegar na história do lusotropicalismo,
que com muita propriedade vai falar aqui o nosso amigo Felipe Zal. Tivemos uma discussão sobre o lusotropicalismo, né? E foi interessante que eu levei essa discussão depois para o Alberto da Costa e Silva, que fez uma excelente palestra aqui hoje, e o Alberto tem uma visão um pouco diferente. Quer dizer, o lusotropicalismo foi um momento posterior do Gilberto Freire, que não tira nada assim, da revolução que foi o Casagrande Senzala, apesar de todos os problemas que nós conhecemos também no Casagrande Senzala. Enfim, é provocação mesmo, né? E dentro do samba também tem a questão dos ritmos rurais, né? E também o processo, isso é um processo interessante também. Os portugueses intensificaram a colonização, né, intensificaram a vinda de mais imigrantes e expulsaram as classes médias angolanas e os funcionários públicos para as periferias. E essas periferias, e nessa periferia há um encontro dessas tradições rurais com aquelas pessoas que já faziam música, mas que já tinham uma formação, né, da tradição europeia. E isso foi um caldeirão também que possibilitou esse encontro, né, do rural e do urbano para dar nascimento ao samba. Enfim, a questão de identidade é super importante, né? É uma questão que depois, quando eu comecei a conversar com a Luena, ela disse, mas atenção, esse negócio aí de Luanda, de samba, tem outras coisas, eu sei que tem outras coisas, mas realmente é muito importante, né? Por que é o samba de Luanda, né? Que é uma região quimbundo, que não é majoritária, né? Por que ela se torna música nacional, né? Porque é a música da capital, que é onde está o poder. E aí o Dionísio me deu uma outra chave, a guerra. A guerra fez o quê? Os soldados se misturaram das regiões e foram para todas as regiões e quando cantavam nos saraus, cantavam o quê? Cantavam a música dominante, que era a música da capital. Enfim, são vários processos, né, que acontecem aí nessa formação dessa música popular angolana, né? E pronto, são também provocações. Eu vou abrir, então, a discussão para a plateia, porque acho que há muitas coisas ainda a serem desvendadas e nem sei se conseguiremos. Está aberta a palavra. Se a plateia não tem nenhuma, tem uma ali do Felipe, mas também vocês podem reagir também às provocações que fizemos entre nós aqui, né? Por favor. Boa tarde a todos. Eu vou reagir à provocação, às várias provocações que passaram aí. Há um aspecto que me parece que é determinante e que nós não falamos, desta aproximação Brasil-Angola. Samba é a questão musical. A aproximação é grande. Se nós verificarmos, não é só a lógica do tráfico de escravos feita apenas num sentido. Mas no século XVII, Angola era uma feitoria do Brasil. E como feitoria do Brasil, temos que nos lembrar que o reino estava aqui. Fugido das invasões francesas, veio para aqui. Por conseguinte, a parte comercial que era feita, nomeadamente até a aguardente que era importada em Angola, era a aguardente vinda do Brasil. Porque Luanda, dois grandes escoadores de escravos em Angola, os dois portos escoadores é Luanda e Benguela. E Benguela, embora seja ligado a um grupo etnolinguístico ovimbundo, tem uma influência cidadina igualzinha à de Luanda. As grandes literaturas, os grandes escritores da literatura angolana começam, sobretudo, em Benguela. Os grandes intelectuais, os movimentos proto-nacionalistas, que depois mais tarde irei a falar, e associativistas, estão em Luanda e estão em Benguela. O espírito
de ligação com a República para destituir a monarquia, nomeadamente por José Fontes de Pereira, o demiurgo do jornalismo angolano no período em que a imprensa livre aparece em Angola, um pequeno período de imprensa livre, tem uma influência enorme do Brasil, ao ponto de, no Brasil, 60 anos depois do Grito do Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, portanto, a pequena burguesia que estava em Benguela levantou a bandeira do tabaco e do café a pedir a independência de Angola. Foi o primeiro grito de independência de Angola, na altura, uma Angola ligada apenas ao reino do Ndongo e ao reino de Benguela, portanto, à faixa litoral. Essa faixa litoral distingue-se, de facto, de muito do interior. Contudo, as diásporas funcionavam. Luanda e Benguela eram conhecidas pela sua mestiçagem cultural, que se confunde um pouco também com a própria mestiçagem biológica. E esses aspectos têm a ver com um conjunto grande de brasileiros que trabalhavam na função pública. É um número elevado de brasileiros que está na função pública em Angola. Portanto, em finais do século XIX, no período ainda da Primeira República. Essa separação só se começa efetivamente a fazer na altura do Estado Novo, 1933. Contudo, portanto, ainda não podemos deixar de analisar um aspecto que é importante. É este movimento de diásporas que se efetivamente começam, trazem bagagem cultural. Posso dizer, por exemplo, que em Cabinda o tráfico de escravos levou a que muitos dos líderes de Cabinda, portanto, líderes tradicionais, eu sou filho, por exemplo, de uma entidade tradicional, neto de uma entidade tradicional. O meu avô foi quem assinou o Tratado de Chifuma com os portugueses em Cabinda. E era traficante de escravos. O meu avô era um dos indivíduos traficantes de escravos, porque a escravatura existia em todo o mundo. O problema que está em causa e que nós devemos julgar é o problema do tráfico. O tráfico é que é o problema que está aqui a ser usado. A parte do holocausto propriamente dito africano. Mas esse movimento fez-se nos dois sentidos. O funcionarismo público brasileiro que foi feito ainda até na altura do reino. Não podemos esquecer que, na Namíbia, por exemplo, a colonização verdadeiramente dita começa com os brasileiros que saíram de Pernambuco, da Revolução de Pernambuco. Esses é que vieram com os engenhos de açúcar para ir para o Namíbia. Então, quando falamos em colonização, aquele indivíduo que veio para ficar, que chegou em 1840 e pouco, foi quando houve o problema aqui em Pernambuco, em que então saíram. E pediram autorização. Devemos dizer ainda que, por exemplo, Luanda, eu vou procurar ser mais rápido, porque depois tenho muito tempo para falar, se me derem. Penso que é 4 de abril, a lei brasileira que proíbe a entrada de escravos aqui. Eusébio de Queiroz, 1900. Exato. Era angolano. O ministro da Justiça tinha nascido em Angola, em São Paulo da Assunção de Luanda. Mas ninguém o diz. E o próprio pai dele também nasceu em Angola. E vieram para aqui, e na altura, portanto, nessa altura, é qualquer coisa Queiroz, não me lembro. Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz não nasceu no Brasil. Nasceu em São Paulo de Luanda, da Assunção de Luanda, portanto, no reino do Ndongo. O José Rodinha cita que eram angolanos os maestros das bandas do começo da República no Brasil. Os maestros das bandas musicais eram angolanos. José Rodinha. Então, isso, e para não pegarmos ainda no Tinhurão, que diz que o nascimento do fado foi aqui. Portanto, estas movimentações migratórias, estas situações de diáspora, é que temos que ver que as culturas não são rígidas. E aí também a questão dos congos.
Nós estamos a falar do mesmo povo, do mesmo grupo etnolinguístico, a mesma cultura. As fronteiras são ocidentais. O conceito de fronteira, tal como ela é da Conferência de Berlim. Não foram os africanos que inventaram a Conferência de Berlim. Então, as culturas ultrapassam isto tudo. Têm famílias de um lado, têm famílias do outro lado, e este movimento migratório não é estanque. Portanto, foi esta, penso que é a provocação que eu achei reagir agora em primeira instância. Boa. Muito obrigado. Filipe Zal. Alguém se inscreveu mais? Obrigado. Se anuncia, por favor, para a gravação. Meu nome é Maurício, Maurício Barros de Castro. Eu sou professor do Instituto de Arte da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E até pouco tempo atrás, na verdade esse ano, eu estou finalizando um pós-doutorado também na UERJ, nas Ciências Sociais, justamente sobre o Projeto Calunga, que foi, né, o evento que o Ricardo também estudou, e que traz muito essa questão do samba e do semba, obviamente, e que também traz muito essa questão das migrações, né, que não cessaram com o tráfico transatlântico, né, de africanos escravizados, e que não cessaram também, né, com esse período escravocrata. Então, na verdade, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de presenciar essa mesa e esse evento, e compartilhar uma dúvida com vocês, que talvez vocês possam me ajudar, no sentido de que me parece que antes da criação do Nigola Ritmos, houve um grupo também organizado pelo Liceu chamado Grupo dos Sambas. E aí eu queria saber em que medida, né, a organização desse Grupo dos Sambas teve algum impacto na criação do Nigola Ritmos, no sentido de que, uma hipótese, eu não sei, de que essa perspectiva, né, de entender o samba no Brasil como, né, referencial de uma identidade nacional brasileira, e também a história propagada no Brasil do samba ter vindo do semba, em que medida isso não pode ter influenciado na criação, na retomada do semba como uma música, né, que trazia as línguas tradicionais de Angola, e também a possibilidade de reivindicar uma identidade nacional angolana frente ao colonialismo português. E aí uma outra pergunta também é se isso não foi motivado por algumas viagens que foram feitas nesse período por angolanos que vieram ao Brasil e retornaram para Angola, né? Então essa era uma das perspectivas, né, de que justamente, né, essa questão das diásporas que permanecem, né, continuam impactando nessas construções de identidades entre Brasil e Angola. Então eu queria saber o que vocês pensam um pouco disso, e também em relação à fala da Luena, se dentro dessas outras, né, influências musicais, né, você também não percebeu a questão da influência da musicalidade cubana, né, nesse cenário musical de Angola. Obrigado. Acho que então podia a mesa agora reagir, né? Bem, a música, sempre se ouviu música brasileira em Angola. A música brasileira sempre esteve na moda, mesmo agora. Então, há um longo período de absorção da música brasileira. Proveniência. Os embarcadiços, um deles, esse pessoal que saía dos barcos trazia muita informação, música, não só música brasileira, como os merengues. Os merengues, portanto, ouviu-se muito merengue, muita música do Congo, muita música brasileira. Sempre se ouviu música brasileira. Ataúfo Alves, Ângela Maria, Carmen Miranda, como é que é? Mais recentemente o Chico Buarque. Há uma geração universitária que absorve muito o período tropicalista, Gil, Caetano, Betânia, etc, etc. E mesmo pós-tropicalista agora com Lenin,
como é que chama o outro? O Chico César, tudo se ouve em Luanda. Volta e meia, a rádio está a passar música brasileira. O Brasil, a musicalidade brasileira está omnipresente em Angola. Os sambas dos Angola Ritmos resultam tão somente disso. Os sambas foram a antecâmara da formação do Angola Ritmos. Não é nada. Antes de se chamarem Angola Ritmos, chamaram-se os sambas. Provavelmente terá havido, por acaso ainda não investiguei isso, o Amadeu Amorim deve saber que é um dos sobreviventes, né? Pronto, do Luís Silveira Dias. Como é que foi essa mudança dos sambas? Uma parte, o Carlitos. Dos sambas para o Angola Ritmos. Carlitos Vieira Dias, filho do Liceu, me disse que os dois grupos, que ainda no começo do Angola Ritmo, eles ainda se apresentavam com os sambas. Exatamente. Então havia essa diferenciação. Portanto, a mudança talvez terá sido na perspectiva de angolanização, não é? Talvez, mas que este ponto da absorção e da audição da música angolana, da música brasileira, desculpem, no seio do Angola Ritmos, era, para além da música norte-americana, o Liceu Vieira Dias ouvia muita música norte-americana, a soul music norte-americana, etc, 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 etc. Portanto, havia uma colagem à música negra norte-americana também em Angola. Portanto, a música angolana sempre esteve aberta ao mundo, sempre esteve aberta à absorção dessas músicas, preservando, obviamente, a angularidade. E as línguas nacionais, como disse há bocado, sempre foram um fator de identidade e provavelmente até de revolta, não é? Em relação à própria colonização portuguesa. A expressividade das canções em quimbundo, seja na música, seja na literatura, sempre foi um traço identitário. É sempre na perspectiva da identidade, ok? De fuga aos preceitos da colonização e toda aquela lógica assimilacionista. Quer falar, Dionísio? Não, está tudo dito. Eu gostaria só de recordar que há um aspecto político aqui que Domingos Joandone utilizou para praticamente exigir, porque era o influente, era o tio, o primo mais velho, o influente na família Liceu Vieira Dias, naquele grupo de amigos. Eu, há 2 ou 3 dias, estive a cantar uma canção ao Fortunato, ao Jomo, sobre uma canção que o Liceu Vieira Dias tinha feito, onde englobava uma série de amigos, o grupo de amigos e parentes, eram quase todos primos, etc. E senti aí nesta canção que, de facto, a influência que exerceu o Domingos Joandone sobre eles todos. O Luís Gomes Sambo, o velho Sambo, o primeiro o maestro de Cabinda, que se distinguiu depois no governo do homem lá do Ambo, o que acontece é que o Luís Gomes Sambo estava a compor uma canção para o seu avô, o tal de maestro, quando de repente o neto rejeitou completamente encerrar a canção sem saber qual é o estado de saúde do avô. Entanto, o avô morre. E ele depois... Entretanto, o Liceu Vieira Dias, com o grupo Os Sambas, fez uma canção com a mesma base, a mesma melodia, e aí vamos ver todos os indivíduos que influenciaram o Angola Ritmo, que eram dos sambas. Saudades de rapazes novos que foram berço dos angolanos. Quem diz se chamou samba, em que tocava, isso é original, em que tocava só musiquetas, não tocava só musiquetas, mas também curava doenças. Em vida de ervanário que tanto celebrizaram, era o Luís Gomes Sambo nos últimos dias da sua vida. O neto, sem o saber, compunha este tão lindo rumba. Por fim, sem como daria esta brincadeira, chega o telegrama. O velho Sambo, nos últimos dias da sua vida, era mais ou menos assim. E o Liceu fez: saudades de rapazes novos que foram presos pela polícia por terem o atrevimento de ir roubar o carro alheio. Vieira Dias como chofer, Mário Gomes eletricista, o Palma, o Amorim, o Leitão e o Mingas como ajudante. O dono, sem o saber, correu logo para a polícia, dizendo que não gostava desses abusos.
Por fim, sem como daria esta brincadeira, chega o velho Zorro com os 8 contos para pagar o dono do carro, que é toda uma família em que tem os sambas. E é aí que o Domingos João Dunes diz, não, vamos acabar, estamos até para fazer uma música de humor, vocês cantam em português, assim, por que não vamos cantar as músicas tradicionais das nossas avós? E aí Domingos João Dunes obrigou o Liceu a fazer a interpretação todo do seu repertório em quimbundo, Muxima, Birimbiri, etc, etc, etc. Essas interpretações é que ele diz, agora deixam de ser chamados sambas, agora passam a ser chamados Angola ritmos de Angola. Foi por causa disso que surgiu depois essa confusão, que era um grupo que só vivia da influência brasileira, a música que chegava lá era brasileira, eram os vandunes que traziam no barco, era o Zau que trazia do barco os sambas e os fados, etc. Rumbas, como disse ali há bocado o Jomo, rumbas, os merengues, antes do Luís Calaf, a geração antes do Luís Calaf invadiu tudo que era merengues. Eu hoje tenho, nos meus programas da rádio, geralmente tem uma série de GVs, rumba, coisas que são de Cuba, trazidas naquela época pelo tido Mário Van Dunen. Então, este motivo foi com que fez que eles deixassem de ser chamados os sambas para serem mais nacionais. Mas angolanos depois meteram Antonino Van Dunen, etc., uma série de nomes que depois então. Deixa o vosso critério agora a consequência disso, por favor. Considerações finais, Luena? Não, sem dúvida. Quando eu falei do sistema, eu esqueci de falar de Cuba e do Caribe em geral. Então, estou pensando em Angola, na confluência desses 2 sistemas que eu estou chamando, um centro-africano, que a música congolesa é a mais poderosa do ponto de vista do tempo, do mercado, da penetração do mercado. Ela não é muito ouvida só em Angola, ela é ouvida em grande parte da África, acho que deve ser o 2º ou 3º em grande indústria musical da África. Depois talvez da Nigéria ou do Mali, não sei. E eu esqueci de falar de Cuba e do Caribe. Eu fico pensando, quando a gente fala assim, tem muitas influências, a gente ouve muitas das músicas de todo lado, mas assim, nem tudo que a gente ouve a gente incorpora, né? E aí seria muito interessante, e aí não é um estudo sociológico, é um estudo realmente musicológico, de a gente perceber que elementos são incorporados e como são incorporados. Porque quando você fala assim... aí a gente fez uma música e trouxe ela para Angola e de um jeito angolano. O que seria esse jeito angolano? Não é só o quimbundo, é o que exatamente? É o que no ritmo, é o que na harmonia, é a letra, é o que exatamente que a gente está dizendo que a partir daqui a gente fez uma música angolana, a partir daqui a gente reciclou, repensou algumas músicas que estavam aí circulando, brasileiras, cubanas. E aí eu acho que é um trabalho mesmo que está para ser feito. O que é esse que faz ser angolano? Que não é só disse, agora isso aqui é Angola. Musicalmente é o quê? Né? É isso que eu estou me perguntando um pouco. Uma questão que eu esqueci de falar rapidamente, assim, uma questão que aparece na música brasileira e aparece também em Angola é a validação externa. Né? Qual é o momento em que você valida que isso aqui, a música angolana existe e está formada, né? Me parece que é um momento de reconhecimento externo, que no Brasil aparece na Bossa Nova, por exemplo. Aparece na Carmen Miranda, mas aparece depois na Bossa Nova com muita força, para um público altamente sofisticado. A gente pode dizer, não, a música brasileira é sofisticada, porque Stan Getz tocou a Garota de Ipanema. Esse momento da música angolana chegou, está para chegar, é o Bonga, é o Paulo Flores, né? Aquilo que a gente chama de formação, assim, onde é que foi, onde é que está o momento do grande reconhecimento da música angolana? E assim, existe esse processo, essa busca pela validação externa. Não é o caso de Angola, é o caso de qualquer música, né? Aquele momento que você diz, bom, agora ela não só eu reconheço como música angolana, eu angolano, mas ela é reconhecida por XXX atores, os americanos, os brasileiros, os portugueses reconhecem. Qual é esse momento? Anselmo Ralph. Conhece? Não. Anselmo Ralph. Conhece Anselmo Ralph? É um cantor. Mais conhecido por Chocolate? Se eu digo que eu não conheço, não sei se... Meus companheiros de mesa, eu tenho que encerrar essa mesa porque tem uma outra mesa e porque o Palácio do Itamaraty
é rígido em seus horários, então nós temos que obedecer. Então é o seguinte, o coffee break está servido, nós não vamos fazer pausa, vamos começar imediatamente a outra mesa, tá? Quem quiser tomar um café vai, eu vou inclusive, e a outra mesa vem. Eu gostaria de chamar então o Wagner Chaves, que é o mediador da próxima mesa, que vai chamar seus participantes, agradecer a todos essa presença. Muito obrigado. Luena, Jomo, Dionísio.